mas hoje a gente vai aprofundar mais essa questão. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Numa outra versão bíblica diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quem crê que é a palavra de Deus, diga glória a Deus. Seu Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos dê, Pai, graça para compartilhar esta Tua palavra ao coração, Senhor, da Tua igreja, seja daqueles que estão aqui nesta casa, seja daqueles que estão acompanhando pela internet. Pai, que esta palavra produza um fruto poderoso na vida do Teu povo, nos levando, Pai, a esse crescimento que o Senhor tem determinado também para a nossa vida espiritual, em nome de Jesus, amém. Quem crê assim, diga amém. Irmãos, nós precisamos crescer, precisamos desejar crescer, buscar o crescimento. E esse crescimento não passa só pela questão das finanças, só pela questão profissional, só pela questão ministerial, só pela questão profissional. Esse crescimento também passa pelo Espírito, ou pela experiência espiritual, pela experiência com quem? Com Deus. Nós precisamos almejar crescimento em todas as áreas da nossa vida, mas pode-se dizer que o crucial é crescermos espiritualmente, porque se crescermos no Espírito, nós vamos crescer também em outras áreas, nós vamos crescer também em outros aspectos. E um dos aspectos fundamentais desse crescimento espiritual é o fruto do Espírito. O que é esse fruto do Espírito? São essas virtudes, né? É como se fosse uma laranja e você cortasse essa laranja em vários gomos e cada um desses gomos recebesse cada um desses nomes: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E geralmente quando nós falamos dessas virtudes, nós falamos dessas virtudes como algo que se manifesta na nossa vida, a partir da presença do Espírito Santo em nós. Quem que crê que é o Espírito Santo quem vai nos levar a produzir estas coisas, diga glória a Deus. Mas eu diria que não é só uma questão de termos a presença do Espírito Santo, é uma questão de decidirmos praticar estas coisas, ou vivermos estas coisas, ou produzirmos essas coisas. Diga comigo, o fruto do Espírito Santo é uma questão de decisão. Nós conhecemos pessoas, e ia falar disso mais tarde, mas nós conhecemos pessoas, por exemplo, todo mundo já ouviu falar de Mahatma Gandhi, todo mundo já ouviu falar de Madre Teresa de Calcutá, todo mundo ouviu falar de grandes personalidades aí da história, de grandes líderes religiosos, que tiveram um espírito nobre, que alguém poderia até dizer que manifestou essas coisas: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade. A Madre Teresa, a gente poderia dizer que ela foi uma pessoa muito boa, mas poderíamos dizer, dentro do contexto bíblico que a gente conhece, que era fruto do Espírito Santo, aquilo que se manifestava na vida dela? Eu diria que era uma decisão dela se manifestar daquela forma. Da mesma forma para nós. Tanto é assim que tem muitas pessoas que têm uma vida de igreja, têm uma vida, vamos dizer, religiosa, têm uma vida, vamos dizer, espiritual, mas são pessoas que não manifestam amor. São pessoas que, apesar da vivência de igreja, que apesar da vivência de culto, que apesar da vivência da ritualística cristã, a pessoa não tem esse amor, a pessoa não tem esse gozo, não tem essa alegria, a pessoa não tem essa paz, não tem essa paciência que o Roldão estava falando aqui na abertura, não tem essa benignidade, não tem essa bondade, não tem essa fé, não tem essa mansidão, não tem essa esperança, apesar de ser cristã. Quem aqui já poderia dizer que já conheceu algum tipo de cristão, evangélico, gente de Deus, que não tinha nada disso aí? Levanta a mão. Só isso? Então pensei que todo mundo ia levantar a mão. A gente conhece um monte de gente que diz que é crente, mas não tem nada disso. Diz que vai na igreja, diz que ora, diz que jejua, diz que lê a Bíblia, mas não tem amor na vida da pessoa.
não tem paz na vida da pessoa, não tem esse gozo, não tem essa longanimidade, não tem essa benignidade, não tem essa bondade, não tem essa mansidão, não tem essa temperança, esse domínio próprio, esse autocontrole, mas é alguém que diz que é crente, que é evangélico, que vem à igreja, mas é um estressado. É um estressado, é alguém que não pode receber a fechada de um carro no trânsito, que até xinga, manda tomar naquele lugar. E coisa pior até. Mas é alguém que vem na igreja. Pode até ser que seja alguém que daqui a pouco vai sair aqui da igreja, vai levar uma fechada e pode falar uma palavra feia. Mas não estava na igreja? Não tem o Espírito Santo? Por que não pratica essas coisas? Até mesmo dentro de casa, não é? Quantas vezes nós, maridos, temos que ter muito cuidado, não é? Porque às vezes as mulheres pegam no nosso pé, às vezes nós somos meio grosseiros, meio cavalos na resposta, no posicionamento, meio duros, meio ignorantes. Mas se a gente for fazer o filtro do fruto do Espírito, não era assim que deveríamos ser com os nossos filhos, com os cônjuges, deveria ser diferente, porque aquilo ali muda muita coisa, aquilo ali muda tudo. Então eu vejo o fruto do Espírito também como o quê? Além de ser uma consequência da presença do Espírito de Deus agindo na tua vida, é uma decisão. Diga comigo, eu decido viver, praticar o fruto do Espírito. E é essa decisão que é o quê? Crescimento espiritual. É a decisão de agir com essas virtudes. Então, qual é a decisão que você deve ter? Primeiro, amar. Fala para essa pessoa do seu lado. Você tem que amar, hein? Aqui em João, eu tenho aqui as passagens que eu já deixei preparado para facilitar o meu trabalho. João, capítulo número 13, versículo 34. Quando a gente fala de amor, a gente pode falar várias coisas, né? Quantas poesias existem sobre o amor. Mas em João 13, 34, Jesus diz assim, o nosso Senhor diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Olha para essa pessoa do seu lado aí e diga, eu te amo. Eu te amo. Mas assim, para o Wesley ficou fácil, né? Ele está com a Amanda do lado dele, a esposa. Quero ver você falar isso para alguém cri-cri. Ficou difícil dizer para ele isso? Então, é para ficar mesmo, né? Falar que você ama alguém, né? Dizer que ama o Roldão, por exemplo, é difícil. Mas veja, gente, mas veja, não é tão simples assim você, né? A gente fala que ama, mas o que a gente faz para ajudar? A gente fala que ama, mas qual é o nosso nível de compreensão? A gente fala que ama, mas qual é a nossa paciência para com aquela pessoa? A gente fala que ama, e a palavra de Deus diz também que a gente não deve amar de boca, nem de língua, nem de palavra, mas em obras, em ações, em atitudes. Então falar de amor é fácil. Jesus deixou bem claro aqui, é um novo mandamento, uma nova ordem, uma instituição vos dou, uma regra vos dou, uma lei vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, a vós que vocês também se amem uns aos outros. E quem ama não se ensoberbece, não se engrandece para cima do outro. Quem ama não trata com indiferença, não trata com acepção. Quem ama compreende, quem ama entende, quem ama aceita, quem ama considera, pensa. Isso é como a gente vê amor, segundo a palavra de Deus. Diga comigo, eu decido amar. Diga de novo, eu estou decidido a amar. Então não odeie, não guarde mágoa, não fique ressentido se você está decidido a amar. Não estou dizendo que amar significa que você vai gostar de tudo que acontece com você. Mas a decisão de amar faz com que você tenha uma percepção diferente até mesmo do mal que querem te causar. Do mal que te fazem. Quando você decide amar. E decidir amar não é deixar de validar o que você está sentindo. Então eu tenho que amar, então não vou sentir mágoa, não vou ficar triste, chateado com algo que a pessoa fez e me prejudicou. Não estou dizendo isso. Nós devemos validar o que a gente sente também. Porém, a ordem bíblica é essa, que vos ameis uns aos outros. É uma decisão que nós precisamos tomar. Inclusive, eu gosto sempre de citar isso. Não foi dada à mulher a ordem de amar. Olha que coisa interessante. Em Efésios 5... quando se fala ali da vivência conjugal,
a mulher não recebeu a ordem de amar, Lúcia. A mulher recebeu a ordem de ser submissa. Mas quem recebeu a ordem de amar? O homem. Maridos, amai. Mulher não precisa mandar amar porque ela já ama por natureza. Agora, submissão nem tanto. Principalmente quando a gente procura entender o que é isso, né? Como é que é esse negócio? Juntos na missão, todo mundo faz uma poesia aí do negócio, mas o marido foi mandado, ama a sua esposa. É o marido que deve exercer isso. A mulher não foi mandado fazer isso. A segunda virtude aqui que compõe, né, não precisa tirar daí, viu? Pode deixar nesse texto aí que a gente vai ficar mais nele mesmo. A segunda virtude, e essa aqui lembra o pastor Guilherme, que é a alegria. Decida se alegrar. Diga comigo, se alegrar. É crescimento espiritual a alegria. É crescimento espiritual se alegrar. É crescimento espiritual estar alegre. Eu tenho um pensamento sobre a alegria, eu não concordo, não penso que a alegria a gente está sempre sorrindo, não penso que a alegria a gente está sempre com um sorriso no rosto. Não. Alegria é um estado de espírito fundamental e por isso que a palavra fala, né? A alegria é a nossa força. Às vezes não é nem a nossa alegria, é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Se for depender da nossa alegria somente como uma emoção básica, talvez a gente não dê conta desse negócio. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. É ela quem nos fortalece para seguir em frente. Eu estava conversando com o pastor Guilherme sobre a Ágata, minha filha, que é, meu Deus do céu, é uma alegria 24 horas por dia. Brinca, 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 brinca. E tem hora que eu falo, menina, calma, menos. Mas é o dia todo sorrindo, também graças a Deus pelo lar onde ela está. Não o lar perfeito, mas na medida do possível. É uma bênção estar ali naquele lugar. A nossa família é uma bênção. E aquela menina manifesta isso constantemente, numa alegria, sorri de tudo, brinca com tudo. Falei, meu Deus do céu. E isso deve ser uma alegria, aliás, deve ser uma decisão nossa, porque a gente tem muito mais motivos nesse mundo para estar o quê? Tristes do que para estar alegres. Pergunta para essa pessoa do seu lado, está alegre? Então se alegra. Paulo disse o seguinte para os filipenses aqui, aliás, para os romanos. Romanos 14, versículo 17, Paulo disse assim, vamos ler? O reino de Deus não consiste no comer e no beber. E é muito bom comer e beber, né? Principalmente na igreja, quando tem festa. Esse final de semana aí foi especial. Tivemos aí o comer e o beber. Mas o reino de Deus não consiste no comer e no beber. É muito bom quando tem isso. Mas consiste no quê? Na paz e na alegria no Espírito Santo. Diga comigo, uma marca do reino de Deus é a alegria. Quem aqui tem a alegria do Senhor e diga glória a Deus? Fala para essa pessoa do céu assim, decida se alegrar. Por mais difícil que seja, meu irmão, decida se alegrar. Põe um sorriso no rosto aí. Eu estava vendo uma vez um vídeo de uma terapia, a terapia do riso. E a psicóloga, ela falou para o rapaz assim, quando eu fizer assim, você faz assim. A irmã deve conhecer, né, do TRG ali. Ela, ha. Aí o cara fazia, ha. Ha. Aí o cara fazia, ha. Agora, vamos lá, ha. E aí foi. E aí daqui a pouco, rapaz, virou uma gargalhada que até a gente que está vendo o vídeo começa a rir também. Terapia do riso. Fazer a pessoa sorrir. Decida se alegrar. Quem aqui crê que a gente pode se alegrar, diga glória a Deus. Tem muitas lutas, tem muitas provações, tem muitas dificuldades. A gente tem as aflições. Jesus disse que no mundo passais por aflições, mas Ele disse que nós devemos ter bom ânimo. E esse bom ânimo passa por essa decisão de se alegrar no Senhor. De manter em si a alegria da salvação. Quem aqui crê que foi salvo aí, diga glória a Deus. A salvação em Cristo Jesus é um bom motivador para a alegria. Para que você se alegre, você foi salvo. Diga comigo, eu fui salvo. Eu fui liberto. Eu fui curado. Quem crê nisso, diga glória a Deus.
E quem quer que quando Jesus voltar vai subir com ele, diga glória a Deus. Se tiver morto, vai ressuscitar, mas vai ver a glória do Senhor eternamente. Isso é motivo para a gente se alegrar. Decida se alegrar. Aqui, a terceira virtude que ele fala ali é paz. Olha para essa pessoa e só diga, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Gente, tem muita gente que dá paz, mas não tem paz. Perde noites de sono, tem que tomar diazepam e outras coisas mais, porque não tem paz, o coração está dominado pela angústia. E tem um texto que Paulo diz que a paz de Deus, eu gosto muito desse texto, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, toda a compreensão, é o que o pastor Guilherme usa na bênção final aqui da igreja. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Guarde as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Guardará as vossas mentes e corações. A paz de Deus vai guardar as nossas emoções. A paz de Deus vai guardar os nossos sentimentos. A paz de Deus vai blindar as nossas emoções. Essa paz. Só que é uma decisão. Ter paz, viver em paz, assumir para si essa paz é uma decisão. E aqui em Hebreus 12, 14, por isso que eu estou dizendo, não é só uma consequência da manifestação do Espírito na tua vida, é uma decisão. E esse é o crescimento espiritual, decidir manifestar estas coisas. Por que é decisão? Paulo vai dizer assim, Hebreus 12, 14, o autor de Hebreus vai dizer, Hebreus 12, versículo 14, diz assim, segui a paz com todos. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas vamos ficar nesse primeiro trecho. Segui a paz com todos. Um outro texto diz, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Tende paz com todos. Olha para essa pessoa do site e fala para ela aí, eu estou em paz com você. Quem está em paz aqui com a igreja, esteja em paz, eu estou em paz, estou em paz. Eu estou em paz com a minha casa, estou em paz. Esteja em paz. Esteja em paz. Segue a paz. Vão tacar pedra no teu telhado. Escolha a paz. Vão olhar para você de cara feia. Escolha a paz. Vão fazer fofoca com o teu nome. Escolha a paz. É uma decisão. O crescimento espiritual está nessa decisão. Vão te chamar de baixinho e orelhudo. Escolha a paz. Escolha a paz. Seguir a paz com todos. Veja que o Espírito Santo está dando essa direção. Seguir é uma decisão. Segue a paz. Vai no caminho da paz. Não por acaso Jesus fala no Sermão da Montanha sobre os pacificadores. Eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, os que promovem a paz. A gente tem visto nas internets da vida, os nossos adolescentes têm visto, nós temos visto, brigas em escolas, onde as pessoas ficam mais preocupadas em gravar a violência, em gravar o embate, do que em chegar lá e apartar e promover o quê? A paz. A gente quer gravar, porque isso vai dar view, vai dar curtida. As pessoas estão preocupadas não em trazer paz, mas em trazer guerra, em trazer mais dor onde já tem sofrimento. Mas a decisão nossa é paz, eu sou de paz. Eu tinha um apelido, quando eu comecei na minha caminhada, uma moça de muita oração, ela me chamava de Matusalém. Eu falei, rapaz, por que essa bendita me chama de Matusalém? Pastor, ela me chamava de Matusalém, Matusalém, Matusalém. E um dia, sempre gostei de estudar as coisas, eu falei, cara, o que significa esse negócio? Matusalém. Acho que você já vai pegar aí o caminho do negócio. Zalém, Salém, Jerusalém, significa paz. Matu, homem. Ou seja, homem de paz. Eu gostei. Falei, opa, então beleza, pode continuar me chamando assim. Mas eu não sabia porque ela me chamava de Matusalém. Matusalém, homem de paz. Fala para essa pessoa do seu assim, eu serei uma pessoa de paz na sua vida. Você está na vida dessa pessoa para ser paz. Pastor Guilherme, eu quero ser paz para o seu ministério, para a sua vida, meu pastor. Para essa igreja, que nós sejamos paz uns para os outros.
Que sejamos paz. E isso é crescimento espiritual. Continuando aqui, ali fala de longanimidade. Longanimidade, ou seja, paciência. Ser longânimo, ser paciente. Eu separei aqui uma passagem que está em Hebreus 10, versículo 36, que diz assim: porque necessitais de paciência, porque necessitais de longanimidade, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Quem que crê que há uma promessa de Deus para a sua vida, diga glória a Deus. Quem que crê que há uma promessa de Deus para a sua vida, diga glória a Deus. Uma palavra que sai da boca do nosso pastor, profeticamente, é uma promessa de Deus para a sua vida. Há uma promessa, mas essa promessa não virá, como dizia o Roldão no início do culto, se a gente não fizer a vontade de Deus. Mas a gente só faz a vontade de Deus se a gente tiver paciência, se a gente tiver a longanimidade. Hebreus 10, 36, porque necessitais de paciência. É uma decisão ser paciente. É uma decisão, eu decido esperar. Eu decido ser longânimo, eu decido ter paciência. Eu decido esperar essa promessa que Deus tem para a minha vida. Eu decido esperar o que Deus tem dito que vai fazer. Esse final de semana nós tivemos palavras sendo liberadas para a nossa vida, tanto de manhã quanto à noite, pela vida do pastor Muti e pela vida do pastor Paulo Henrique à noite. Promessas foram liberadas, palavras foram liberadas sobre essa igreja. E a decisão que temos que ter é ser longânimos, ter paciência, porque o que há de vir, virá e não tardará. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E como destacava um determinado pastor, ainda um poucochinho de tempo, Então decida ser paciente, decida esperar, não perde a paciência, essa decisão é sua. Essa decisão é sua, e essa decisão é pautada em crescimento espiritual. Ali fala de ser benigno, diga comigo, benigno. O que é benigno? Diga comigo, pensar bem. O que você pensa dessa pessoa que está do seu lado? O que você imagina dela? Qual o pensamento que você tem dessa pessoa? Se você é benigno, você pensa bem dessa pessoa. Se você é maligno, você pensa mal dessa pessoa. O benigno pensa bem de tudo. Até do mal ele consegue pensar bem. É o benigno. Mas o maligno, até no bom ele vê o ruim. A benignidade tem a ver com essa percepção que a gente tem das coisas, das pessoas, com o julgamento que nós fazemos das circunstâncias, das situações. Como é que você está vendo o que está acontecendo? Se a sua mente é benigna, se você decide ser benigno, até no ruim você vai ver o bem. Até no contrário, você vai ver algo a favor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é sofredor, é benigno. Olha que coisa legal. A relação do amor com a benignidade. O amor é benigno. O amor pensa bem, imagina bem. O desígnio, mental, a percepção que tem a pessoa que ama é positiva. Mas todo mundo olhou para mim e me viu assim, acho que todo mundo pensou, a pessoa às vezes é maligna com ela mesma. E tem gente que é assim com todo mundo. Para todo mundo que olha, vê defeito, para todo mundo que olha, gente, se a gente for olhar, a gente só vai ver defeito em todo mundo. Porque nós somos verdadeiras fontes de defeitos. Ninguém aqui é perfeito. Mas se formos benignos, nós vamos conseguir ver não os defeitos, mas as qualidades. Se eu perguntar para você uma lista de defeitos que essa pessoa que está do seu lado tem, você vai enumerar várias. Mas se eu pedir para você enumerar as qualidades, talvez você não consiga fazer muitas coisas. Mas os defeitos você vai apresentar um monte. Essa dinâmica acontece aí nos cultos de casais aí que o Everson dirige. A gente consegue falar muito dos defeitos, das falhas das pessoas, mas e as qualidades? A gente não vê. É a mente, é a benignidade. Então isso tudo é crucial. Decida ser benigno. Eu não precisaria falar de bondade, porque aqui só tem gente boa. Quem é gente boa aqui, diga glória a Deus. Jesus falou isso não. Jesus falou que ninguém é bom, só Deus. Você se acha bom, é? Você se acha uma pessoa boa, né? Jesus falou, por que me chamas bom? Só um que é Deus. Só um bom que é Deus.
A gente pode fazer bondades, mas pode ser que a mesma disposição que nós tenhamos para fazer bondade em certas circunstâncias, tenhamos disposição para fazer maldades em outras. Então a gente tem que ficar esperto. Você é bom mesmo? É uma decisão. O ser humano que faz o bem é o ser humano que pode fazer o mal. Não é por acaso que a gente vê coisas nas internets da vida que deixa a gente assustado. Mas, poxa, mas aquela pessoa, puxa vida. A gente tem visto coisas absurdas, irmãos. Para que tem esse negócio de internet? De pessoas que a gente menos imaginaria, a gente vê coisas extraordinárias, assim, que a gente fala, meu Deus, cadê a bondade? É uma decisão. Decida ser bom. Decida ajudar o roldão a atravessar o sinal. Tem que cuidar dos velhinhos. Gente, decida fazer alguma coisa boa por alguém, né, dona Nelma? Aí. Decida ajudar, decida ser bom. É uma decisão, gente. A bondade é uma decisão. Continuando aqui, o versículo que eu separei para falar de bondade, está em Romanos 15, versículo 14, que diz assim: da minha parte, irmãos meus, estou persuadido a vosso respeito, que vós já estáis cheios de bondade. Olha o que Paulo fala para aquela igreja: cheios de todo conhecimento e capazes vós mesmos de admoestar-vos uns aos outros. Estáis cheios de bondade. Quem está cheio de bondade aí, diga glória a Deus. Acho que a gente cantou a bondade de Deus, não foi? A música que foi cantada? És fiel? Não, foi fiel em todo tempo. Acho que a bondade de Deus é outra. Está cheios de bondade. Paulo teve coragem de chamar aquele povo de bons. Vocês estão cheios de bondade. Que assim seja. Mas é uma decisão. Decida exercer bondade. Decida ser bom. Decida ser bom. Isso é crescimento espiritual. Ali fala de fé. Mas fé ali, gente, na verdade não é fé de crer. É fé de fidelidade. É uma fé no sentido de ser fiel. Ali. Então, quando você lê fé, entenda fiel, fidedigno, uma pessoa de confiança. Aparece como fruto do Espírito, mas é uma decisão, ser uma pessoa fiel, ser uma pessoa fidedigna, ser alguém de confiança, ser em quem você pode acreditar, ser alguém em quem se pode confiar. Isso é uma decisão. Eu sou uma pessoa fiel, você é uma pessoa fiel. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, diz assim: ora, além disso, o que se requer nos despenseiros, que todos nós aqui somos, é que cada um seja encontrado fiel. Que cada um seja encontrado fiel, fidedigno, digno de confiança. Primeiramente a quem? A Deus. Depois nas outras escalas relacionais aí. Porque a fidelidade é boa em todos esses aspectos do relacionamento. Não é só no casamento, não é só a Deus, mas é com todos, ser fiel. Ser alguém que não trai a confiança de alguém. Ser alguém que honra aquilo que você está depositando nela. Isso é o quê? Fidelidade. Aparece como fruto do Espírito, mas é uma decisão que você tem que tomar todos os dias, praticar estas coisas. Continuando aqui, a outra ali, isso aqui todo mundo é. Para a gente já ir finalizando. O melhor ficou para o final. Onde estão os mansos da igreja do Nazareno? Diga a glória a Deus. Só tem manso aqui. Olha para esse manso do seu lado aí, para essa mansa. Cuidado para não te morder. Porque pode ser traiçoeiro. Quantos cachorros que a gente julgou que era manso, fomos botar a mão, já tomei tanta mordida de cachorro, porque alguém disse, é manso. Ixi. E aí a gente chega em nós, mansos e mansas. É só pisar no teu calo. É só te provocar. É só dizer uma coisa que você não gosta. Gente, está faltando mansidão nesse mundo. As pessoas estão morrendo em brigas de trânsito por falta de mansidão. As pessoas estão aí causando males umas às outras aí por causa de mansidão. Ser manso. Moisés era manso, o homem mais manso da face da terra. Se ele não fosse manso, ele não teria aguentado o povo de Israel. E mesmo ele sendo tão manso, chegou uma hora que nem ele aguentou. Pegou o cajado e deu na pedra 3 vezes.
A mansidão é uma necessidade. E eu não vou ficar aqui fazendo muitas definições, porque eu acredito que todo mundo entende o que é isso. Dá uma passada na mão da cabeça dessa pessoa. Você manso, fala assim, manso, calma. Né? Manso. Não, o Wesley estava pensando aqui 2 vezes. Né? Não toca no meu cabelo não, que perde a mansidão. Manso, calma, calma. Hein? Vai com calma. Mas o fato é, gente, que nós somos seres humanos. Qualquer um aqui vai dizer, mas o que o senhor está falando aí não é para qualquer um não. É uma decisão. Como é que a gente vai falar de crescimento espiritual se a gente não estiver disposto a praticar estas coisas? Seja manso. 2 Timóteo 2, versículo 24, diz assim, 2 Timóteo 2, 24, e ao servo do Senhor, deixa eu perguntar, quem aqui é servo, serva do Senhor, diga glória a Deus. E ao servo do Senhor não convém contender, bater boca, discutir, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente. Brando, o que é brando? É manso. Convém ao servo do Senhor, não convém a ele contender, mas sim ser brando, ser manso, ter paciência. A mansidão está relacionada à paciência. Eu estava vendo um vídeo onde um camarada, mas nesse caso não tinha jeito, tem casos que tem que resolver mesmo, mas tem gente que faz isso até sem necessidade. O camarada foi lá, pegou a barra de ferro, já foi dar no outro. Só que eu já vi situações assim, em que a pessoa ainda dá glória a Deus depois. É uma verdadeira vergonha para o reino de Deus. Quantos aí que se dizem, até mesmo líderes evangélicos, cristãos, né, servos do Senhor, mas não são mansos. Cedem, iram-se diante de qualquer provocação, acabou, a pessoa se descontrola. E aí a gente entra no próximo, que é para finalizar, que é a temperança, ou o domínio próprio, ou o autocontrole. Isso é tão precioso na saúde mental. Domínio próprio, autocontrole. Fala para essa pessoa do céu daí. Se controla. Se controla. E você sabe o que mais faz as pessoas se descontrolarem? Dizer para elas se controlarem. Não é? Calma! Pronto. Fala para a mulher, fala baixo, ela fala mais alto. É o contrário. A gente não quer que ninguém diga essas coisas para nós. Eu estou pensando até como é que eu vou fazer para sair dessa igreja hoje. Mas o fato é, gente, que há essa necessidade, a temperança, o domínio próprio, o autocontrole. Em Provérbios, eu tive agora que ir lá no Antigo Testamento, na palavra de sabedoria que há em Provérbios, né? Provérbios 25, versículo 28, diz assim, esse texto é crucial. Os que são inteligentes hoje na área da saúde mental não desprezam esse conhecimento, mas utilizam eles nas suas palestras, nos seus ensinos, porque isso aqui é uma aula de saúde mental, esse versículo. Como a cidade derribada, que não tem muros, Provérbios 25, 28, assim é o homem, ou seja, o ser humano, o indivíduo, o sujeito, que não pode conter o seu espírito. Olha só, gente, que não pode conter o seu espírito. E aí a gente passa por todas as outras virtudes que a gente falou, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, e a gente chega nesse último, que fecha com chave de ouro, o Espírito Santo. Deus faz a coisa perfeita, porque se conter o seu espírito está relacionado a tudo o demais que já foi falado, e é uma decisão. Se há amor, claro que vai haver domínio próprio. Se há alegria, vai ter o conter o espírito. Se há paz, se há longanimidade, se há benignidade, se há bondade, se há fé, se há mansidão, vai ter temperança, vai ter autocontrole, vai ter o conter o espírito, não vai ter o chutar o pau da barraca, não vai ter o chutar o balde, não vai ter o sair da graça. Quem já saiu da graça aqui? Sorte sua que Jesus não voltou na hora, senão você ficava. Não é mais tempo da gente sair da graça. Jesus está voltando. Vai que você sai da graça na hora que Jesus está voltando. Você fica. Então, gente,
que vocês possam olhar para essas virtudes e não ver nelas apenas, é uma obra do Espírito Santo, calma aí, é uma decisão. O Espírito Santo está na sua vida, quem crê que está, diga glória a Deus. Mas que essa seja a sua decisão, a decisão de praticar essas virtudes, a decisão de amar, de se alegrar, de ser de paz, de ser longânimo, paciente, de ser benigno, de ser bom, de ser fiel, de ser manso, de ser temperante, de ser alguém que contém o seu espírito, que tem autocontrole, que tem domínio próprio. Quem está aqui disposto a tomar essa decisão e agir por essa decisão nesse fruto do Espírito, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo bem forte em nome de Jesus. Se você recebe esta palavra como palavra de Deus para a sua vida, se coloque.